Então vamos lá, dúvida nova na tela. A pergunta de hoje é a seguinte: gostaria de saber se Deus escolhe as pessoas com quem cada um vai casar. Ou seja, se já está determinado um homem para cada mulher casar, ou se somos nós que temos a liberdade de escolher a pessoa com quem queremos casar. O que a Bíblia ensina sobre isso? Muito obrigado, querida irmã. Olha que pergunta interessante e a gente vai responder hoje ela biblicamente. E você tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveite esse espaço, coloque aqui nos comentários desse vídeo e a sua dúvida pode ser selecionada. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta às 15 horas. Então, olha, o seu conhecimento vai aumentar muito se você participar dessa comunidade. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição agora, participe do nosso canal e todos os dias dê uma passadinha aqui para fazer um estudo bíblico aprofundado, tudo gratuito aqui pelo YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal e sou autor também do blog esboçandoideias.com. Já avançamos há mais de 10 anos criando estudos para abençoar a vida dos irmãos, sempre buscando trazer uma linguagem acessível, mas com profundidade. Eu vou te ajudar hoje a entender esse tema. Vamos então para a minha lousa de explicações, estudar sobre essa questão se Deus escolhe alguém para a gente casar. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho, não custa nada para você, isso deixa a gente muito feliz. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o texto de Oséias, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, olha só a ordem, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então observe que Deus manda o profeta Oséias ir lá na prostituição e tirar dali uma mulher que seria então a sua esposa, e ali nós teríamos uma missão especial nesse casamento, que era Deus passar uma mensagem ao povo de Israel. Nesse texto bíblico, parece que temos Deus escolhendo e mandando então o profeta se casar com uma determinada mulher. Mas será que esse texto de Oséias indica que Deus escolhe em todos os casos a pessoa com quem nós casamos? Vejamos esse outro texto, Gênesis 26, agora o versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu. Preste bem atenção nessa palavra Eteu. E a Basemate, filha de Elon, Eteu. Essa palavra Eteu indica pessoas que não eram do povo de Israel, pagãos, pessoas de outras nações. Ambas, diz o texto, se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Já nesse texto, então, nós temos Esaú casando com duas mulheres de povos estrangeiros para provocar os pais. Aqui parece que Esaú, ele mesmo é quem escolhe e parece o texto indicar para a gente que foi uma escolha errada, que trouxe muitos problemas aqui para a sua família. Então nós temos dois textos, um onde Deus faz uma indicação e outro onde o próprio Esaú é quem escolhe pessoas de outras nações pagãs. Por isso, esse é um tema que divide muitas opiniões. Mas nós vamos fazer agora juntos uma análise bíblica sincera, observando os detalhes bíblicos dos fatos e vamos descobrir juntos como que Deus age na questão dos relacionamentos. Deus escolhe a pessoa com quem eu caso? Sou eu que escolho? Como que funciona isso biblicamente? Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou construir aqui um pensamento, então você precisa acompanhar todas as fases para chegar até o final, então, com o pensamento concluído, combinado? Bom, não dá para falar sobre esse tema sem antes a gente relembrar a respeito do que a Bíblia diz de soberania e onisciência de Deus. Antes de te explicar esse tema, eu quero te dar um aviso rápido, apenas 15 segundos. O nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, está com vagas abertas. Você sente no coração que precisa, de forma séria, estudar a Bíblia toda? Que faz tempo que você promete todo ano começar e nunca começa?
essa é a hora, você vai ter um professor para ficar no seu pé e te ajudar a entender. Se você quer conhecer mais detalhes desse projeto, embaixo desse vídeo tem a área de comentários. Você vai clicar em cima dela, vai abrir então os comentários ali e o primeiro comentário fixado tem um link azulzinho. É só você clicar e vai abrir a nossa página com todos os detalhes. Esse que é um projeto missionário e de estudo bíblico, onde você terá o meu acompanhamento particular em aulas em vídeo e respondendo dúvidas todos os dias pelo Zap. Vamos lá então. A primeira consideração que eu desejo fazer tem a ver com a soberania de Deus e a sua onisciência diante de tudo que acontece. Soberania significa que Deus ele pode todas as coisas, ele é o soberano, ele é o rei. E a onisciência fala a respeito de saber todas as coisas. Deus sabe tudo o que vai acontecer, ele não pode ser surpreendido. Isso significa que a Bíblia afirma que Deus então tem todo o poder em suas mãos e sabe também de todas as coisas que acontecem. O futuro não pode surpreendê-lo, eu não posso surpreendê-lo. Então, os nossos dias e as nossas ações estão diante dos olhos do Senhor, totalmente descobertos. Inclusive o meu e os seus desejos amorosos. Sim, você que é solteiro, Deus conhece o seu desejo, o seu pensamento. Deus conhece as suas necessidades, aquilo que você está buscando. Observe como a Bíblia afirma isso de uma forma poética, linda, no Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, olha só, está no pensamento ainda a palavra, e diz o texto, tu, Senhor, já a conheces toda. É assim que o salmista diz então que Deus conhece o seu interior, o seu ser, os seus pensamentos em tudo e que não há como fugir da presença do Senhor em todo esse salmo. Depois você leia esse Salmo 139 que é maravilhoso. Assim então nós podemos já ir concluindo que as nossas escolhas não surpreendem Deus de forma alguma. Agora, Deus conhece a pessoa com quem alguém vai casar? Sim. Se falarmos em termos de conhecimento, sim, Deus conhece o que eu vou escolher, aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu estou desejando, se é certo ou errado, Deus conhece isso. Mas será que Ele, o Senhor, é quem escolhe essa pessoa para mim? Aí a resposta é não necessariamente. Eu vou te explicar como que funciona isso dentro da Bíblia a partir de agora. Eu vou te mostrar a partir de agora por que não é Deus quem escolhe com quem vamos casar na grande esmagadora maioria dos casos? E depois eu vou mostrar para você exceções. Olha só, em primeiro lugar, nós sabemos que não existe uma quantidade igual de homens e mulheres no mundo. Você concorda comigo? É só pegar os censos. Então, aquela ideia de que tem um homem para cada mulher casar, ela não existe. Não existe, então, por exemplo, uma mulher para cada homem casar e nem vice-versa. Ou seja, existe uma quantidade limitada de pessoas que irão se casar. Outras pessoas ficarão solteiras. Sim, essa é a realidade do mundo. A gente não conhece todos os planos de Deus a respeito dessa questão, mas nós sabemos que muito disso tem a ver com as escolhas humanas. Por exemplo, pessoas vão dar vazão ao seu pecado e vão desejar se unir a pessoas do mesmo sexo. Não é isso que acontece? Homem se une com outro homem, mulher se une com outra mulher. Foi Deus quem escolheu isso para eles? De forma nenhuma. Outros ainda, também dando vazão ao pecado, vão ter vários parceiros, ou seja, vão ser pessoas promíscuas. Foi Deus quem escolheu isso para eles? De forma nenhuma. Então, considerando inicialmente tudo isso, nós verificamos que não vai existir um alguém para cada pessoa no mundo. Matematicamente, isso fica extremamente claro. Mas, presbítero, será que Deus fez um alguém para mim? Aí vai depender de uma questão. Como que alguém acha uma pessoa para casar, então, nesse contexto, nesse mundo onde as escolhas vão ter ali certa limitação? Deus ele não dirige essa área também das vidas dos seus servos? Olha que interessante. No caso do profeta Oséias, que nós observamos no início desse estudo, nós temos primeiro um caso de exceção, por causa de um objetivo definido. Nesses casos de exceção, Deus pode sim direcionar diretamente nossas escolhas.
Mas nós vemos que isso é uma exceção ali na Bíblia, não é a regra geral. Então, ainda hoje, Deus pode ter ali algumas pessoas preparadas especificamente para um determinado servo dele, porque existe uma missão muito específica para aquele servo. Vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, de um missionário que, porventura, ele precisa se casar dentro das suas necessidades, dentro do plano de Deus, só que ele vai ficar viajando o mundo sendo missionário. Ora, ele vai precisar de uma esposa diferenciada para acompanhá-lo. Nesses casos, é possível que Deus dê uma boa empurradinha aí para que esses dois se encontrem. Mas não são casos ali de regra geral, são casos de exceção. Como que aconteceu com o profeta Oséias? Vai lá e pega a mulher assim, em tal lugar. E Oséias foi ali e fez dessa forma. Mas qual que é a regra geral? Vou mostrar a partir de agora. Vamos entender agora então qual é a ação de Deus dentro das nossas escolhas de pessoas com quem queremos nos relacionar. Vamos lá. Deus dirige todas as coisas. Nós já vimos isso. Soberania, onisciência, onipotência. Porém, existem coisas que Deus quer dirigir, Ele continua dirigindo através das orientações de nossas escolhas. É assim que Deus faz. Por exemplo, quando Abraão quis buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele orientou o servo ali incumbido da missão da seguinte forma. Gênesis 24, versículo 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ali da parentela, naquele ambiente, naquele tipo de pessoa é que você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Veja, existiam dezenas de moças ali onde Abraão estava residindo que poderiam se casar com Isaque, não é verdade? Mas por que nenhuma delas serviu ali dentro do conceito de Abraão? A resposta é simples, porque existiam qualidades muito importantes que a moça deveria se enquadrar. E, obviamente, o próprio filho dele também deveria ter qualidades para oferecer. Nesse caso, quando o texto apresenta ali ser da mesma parentela, significa também servir ao mesmo Deus. Ter ali um pensamento equalizado, equilibrado, alinhado de certa forma. Significava não se misturar com povos idólatras, o que traria problemas grandiosos ao casamento. Ou o que nós já aprendemos muito hoje em dia através do Novo Testamento, o famoso jugo desigual. Essas então eram qualidades que Abraão queria que a pessoa que seu filho fosse casar tivesse. Essas são orientações bíblicas, são direcionamentos dados por Deus para que a gente tenha esse padrão, esse nível de escolha, um nível correto diante da palavra. Agora veja um caso contrário. Quando Esaú, o irmão de Jacó, tomou mulheres de povos pagãos para provocar os pais, observe que ele escolhe da forma errada, com as qualidades totalmente equivocadas, de um povo que não deveria ser o povo onde ele buscaria uma mulher. Veja o que isso causou, então, ali na sua família. Gênesis 26, 35 apresenta o seguinte. Ambas, as duas mulheres, olha, já começa errado que pegou duas para se casar, se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, observamos que Abraão e o servo que foi ali buscar uma esposa, eles criam de todo o seu coração que Deus estaria ajudando nessa missão, guiando essa jornada. Então preste bem atenção. Nós vamos ver agora Gênesis 24, 27. Mas antes, olha só. Observe que Abraão, ele creu que Deus estava guiando. Ao mesmo tempo, ele falou, olha, servo, a moça precisa ter essas qualidades, tem que ser da minha parentela, assim, assim, assim. Então veja, isso é muito importante. E a gente vai falar mais um pouquinho depois de ler o versículo. Gênesis 24, 27. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando a caminho, o Senhor me guiou. Preste bem atenção nisso. O Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E aí então o servo aqui feliz, porque de fato ele tinha encontrado uma moça
com as qualidades e na forma como agradava o Senhor. Temos então aqui, a meu ver, um tipo de cooperação em foco. Ou seja, quando a gente vai escolher uma pessoa para casar, nós temos que observar as qualidades já reveladas pelo Senhor e de sabedoria que todo mundo conhece, boas qualidades de uma mulher ou de um homem e ao mesmo tempo contar com a ajuda de Deus. Tudo isso nos leva então a pensar que Deus nos deu em sua palavra elementos que nos ajudam a escolher uma pessoa para formar uma família em cooperação com a ajuda do próprio Deus. São qualidades que nós devemos observar nessa procura. Entre multidões de pessoas com as quais cruzamos todos os dias, aquele que deseja namorar, que deseja encontrar uma esposa ou a moça encontrar um bom marido para se casar, deverá observar as melhores qualidades e também trazer em si boas qualidades para oferecer ao outro, né? Muita gente quer encontrar aí a sua Rebeca, mas você precisa ser também a Rebeca de outro, ou seja, reunir em você as boas qualidades. Por quê? Isso vai gerar famílias boas, famílias fortes, não perfeitas, mas famílias alinhadas com a vontade de Deus e alinhadas com o propósito de fazer um casamento para honrar e glorificar o nosso Deus e, impactar a sociedade de maneira positiva. Ao mesmo tempo, devemos confiar que o Senhor ajudará o servo fiel a encontrar essa pessoa, quando de fato o servo fiel está nesse propósito, e não quando o servo ou quando qualquer pessoa está buscando alguém em lugares errados, está buscando uma pessoa que é de povos pagãos, entre aspas, ou seja, que não professa a mesma fé, que vai causar confusão. Então essa é uma ação de cooperação mútua. Alguns, por exemplo, ignoram as qualidades que Deus propõe que haja em um parceiro e não vão fazer então as melhores escolhas, como foi o caso de Esaú. Vão escolher pessoas complicadas, pessoas que não amam a Deus, pessoas que serão, ao invés de parceiros, opositores à sua vida com o Senhor. Outros até buscam certas qualidades, mas excluem Deus dessa jornada. Eu não quero saber o que Deus quer. Eu quero uma moça assim, 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 do jeitinho que eu quero, que os meus desejos apontam. E excluem o Senhor. Vai dar errado. Nesses casos, com esse tipo de pensamento, a chance de você ser prejudicado nessa escolha é muito grande. Mas agora eu quero te dar um conselho. Aliás, eu vou dar mais de um conselho. Veja, como alguém já casado que sou há quase 20 anos, um bom tempo já, eu posso dizer que algo muito positivo e importante é você participar Deus da sua escolha. Exatamente. Se você quer buscar uma esposa ou moça, se você quer buscar um esposo, você precisa estar junto com Deus nessa busca, mas assim, pareado com Ele, unida totalmente com o Senhor. Nessa busca, através da oração, através de uma análise sincera sobre o tipo de pessoa que você busca para a sua vida e o tipo de pessoa que você também será para alguém. E tudo isso debaixo do que ensina a palavra de Deus. Apesar de vermos que Deus não fez de forma exata uma pessoa para cada um se casar, Deus nos indica entre os melhores de seus servos pessoas que vão nos fazer bem, nem sempre do jeitinho que o nosso coração pensou, mas veja, se reunir as melhores qualidades da palavra, essa pessoa vai fazer bem pra gente. Ele certamente trabalha, o Senhor, em nosso favor nessa área. Ele não está alheio, mas está atuante para nos ajudar a fazer as melhores escolhas nessa área, que é uma das áreas principais na vida de uma pessoa e, evidentemente, Deus quer participar de todas as boas escolhas dos seus servos. Então, esteja junto com o Senhor, esteja atento, não escolha qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer jeito, seja criterioso, mas também não seja extremamente exigente, principalmente falando-se em qualidades físicas que muita gente prioriza e que não são as coisas mais importantes dentro de um relacionamento. Espero que eu tenha podido aqui te ajudar nesse tema. E olha só, lembre de passar aqui nos comentários para dar uma olhadinha no nosso material, no nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. E eu deixo mais um estudo para você. A Bíblia aprova morar juntos sem casar?
Nós vamos analisar exatamente esse caso aqui de Isaac e Rebeca, onde Rebeca é trazida e parece que de repente eles se unem e já vão para a cama. Será que é isso mesmo? Você vai descobrir tudo nesse vídeo. Dê o play e aprenda mais da palavra de Deus. Até o próximo. Fica com Jesus.